setembro, final do inverno, no hemisfério sul, aqui no estado do Espírito Santo também, a gente tem observado algumas ondas de calor, né? As pessoas têm sentido calor, porque nós tivemos também temperaturas baixas nesse período. E viemos aqui conversar com o coordenador de meteorologia do INCAPER, Hugo Ramos, que é pesquisador aqui também no Instituto do INCAPER. Hugo, fala um pouquinho para a gente o que está acontecendo agora nesse período, como que foi esse ano, como que a gente pode caracterizar aí, período de chuva, calor, inclusive o nosso inverno, previsão do que a gente tem pela frente. Então, né, se a gente for colocar a estação do inverno, que ainda não acabou, né, acaba agora no próximo dia 23, né, o inverno astronômico, mesmo assim, né, se a gente for colocar os fatores atmosféricos, né, os fatores agrometeorológicos, as características do inverno, que são as baixas temperaturas, o pouco volume de chuvas ocorrido aqui no estado, elas estão praticamente aí encerrando esse ciclo, né, já passando por um processo de transição para o período frio e seco, indo em direção ao período quente e chuvoso que ocorre no final do ano. Se a gente for levar o contexto anual, o que tem acontecido? Se a gente for falar pelo regime de chuvas, tivemos um padrão irregular de chuvas, principalmente nos 3 primeiros meses do ano, que são, né, conhecidos aí como os meses de verão, em que ocorre um grande volume de chuvas. Nos meses de janeiro e março tivemos chuvas abaixo da média, né, o que acabou não deixando aí esse período do verão tão chuvoso, mas as temperaturas elas ficaram em torno da média, até mesmo ligeiramente acima. Já entrando no inverno, né, nesse período agora, o trimestre abril, maio e junho, tivemos um comportamento até um pouco normal para a época do ano, levando em consideração a chuva e a temperatura, com redução gradativa nos volumes de chuva e também aí com redução gradativa nas médias de temperatura. Isso, né, acabou influenciando para esse inverno agora aqui no estado. Tivemos até algumas chuvas pontuais de grande volume nos meses de maio, de junho, e o que acabaram, digamos assim, não provocando uma diminuição brusca dos volumes de água, principalmente na faixa leste do estado. Já no oeste do estado, como é comum nessa época do ano, a seca ela já foi, né, evoluindo, ela tem, né, avançado ali por todo o oeste do Espírito Santo, o que é comum nessa época. O que pode ter, digamos assim, contribuído para essa situação um pouco mais grave, principalmente ali nas bacias do Guandu, né, nas bacias do Santa Maria do Doce, ali perto, né, da calha principal do Doce. Perto de Baixo Guandu, Aimorés, aquela, né, vizinhança ali com Minas Gerais também. Isso, né? Toda aquela faixa ali no setor oeste do Espírito Santo, ela seca veio sendo agravada justamente pelo padrão irregular das chuvas que tivemos poucas chuvas no começo do ano, principalmente na região noroeste, que é a região onde menos chove no Espírito Santo. Então, entramos nesse período seco agora, né, já com a situação de seca estabelecida, os indicadores, né, de anomalias de chuva apontaram já para esse agravamento, e essa situação ela deve permanecer até o começo do período chuvoso, lá no final do ano. Porém, né, as estratégias de contingência, né, para poder passar esse período, elas já estão sendo adotadas aí pela Agência de Água, pelas outras agências do governo. Por enquanto, a gente ainda observa esse cenário um pouco mais crítico para o oeste do estado. Já na faixa litorânea, principalmente, né, o litoral norte do estado, o volume de chuvas nessa época do ano ele tem até sido um pouco mais normal, se a gente for levar para a época. Já na Grande Vitória, na região aqui serrana, próxima à região metropolitana, também temos um padrão irregular de chuvas. Por isso que, mesmo que ainda não se aproxime de uma situação de calamidade, a gente tem que ter um pouco de cuidado, principalmente, né, de usar o uso responsável, o uso racional da água, para que a gente possa aí, né, pegar esses meses ainda de transição entre o final da época seca para o início da época chuvosa, a gente manter aí, né, os níveis de água ainda adequados para abastecer a população. Você poderá acompanhar pela TV Ambiental a evolução do nosso clima, juntamente com dados e informações que colheremos aqui no Centro de Meteorologia do INCAPER.